Boa noite, bem-vindos à primeira edição do Direto ao Ponto referente ao ano de 2022. Começamos ligeiramente atrasados devido a um problema técnico que, entretanto, já está resolvido. Estamos então em condições de começar a falar de um assunto que está na agenda social e económica do país. Os angolanos, com menos poder aquisitivo, acreditam em dias melhores. Neste ano de 2022, que já leva 8 dias, aliás, hoje é dia em que assinalamos os 45 anos da substituição do escudo português pelo Kwanza, os angolanos esperam que a moeda nacional seja forte o suficiente para que se consiga comprar todos os produtos da cesta básica e não só. Queremos todos que o Kwanza tenha valor, que continue a ser valorizado face ao dólar e ao euro, como tem acontecido até aqui. Hoje vamos falar da Reserva Estratégica Alimentar. A sua operacionalização é uma iniciativa do governo de Angola para regular o mercado em termos de oferta de produtos alimentares essenciais que integram a cesta básica. A G-Cesta é um consórcio entre a empresa Carrinho Empreendimentos e a Gemcorp. É a empresa que venceu o concurso público promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio para fazer a gestão das 354 mil toneladas de alimentos da primeira fase da reserva, composta por 11 produtos. Para além do equilíbrio na oferta de bens, a expectativa é que a operacionalização da REA resulte na redução dos preços em até 5%. 200 milhões de dólares é quanto o governo vai gastar para compor a Reserva Estratégica Alimentar. Está a começar o Direto ao Ponto de 2022, na sua primeira edição. Eduardo Machado é o presidente da Comissão Executiva de Gestão do Entreposto Aduaneiro de Angola. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Começo até por desejar feliz ano novo. A primeira pergunta que eu lhe coloco é, e porque é um tema que tem suscitado muitas conversas, como é que na prática vai funcionar a Reserva Estratégica Alimentar? Boa noite, Cussi. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Nós vamos atender essa questão um bocadinho mais além na nossa apresentação, mas gostaríamos de começar com os elementos que dão sustento legal ou quadro legal desse instrumento de regulamentação do mercado. Já aqui temos. Se faz favor. Então, neste quadro conseguimos verificar que este tema constitui uma preocupação deste Executivo desde a sua incepção. Se notar, o despacho ou a legislação que sustenta a criação desse mecanismo é de 2018, 31 de julho de 2018. Portanto, foi quando o Executivo decidiu que era muito importante criar um mecanismo que viesse a auxiliar a política macroeconómica a equilibrar aquilo que é a oferta de produtos essenciais de consumo às populações. Depois disso temos o Decreto Executivo Conjunto 208/19 de 9 de agosto. Precisamente, para regular a atividade da reserva. Esse é um documento muito importante porque ele é que determina como é que ela funciona, como é que ela se operacionaliza. Certo. Passamos depois para as funções da estratégia alimentar. Correto. Não, São 4. Aqui estão as funções do funcionamento do mecanismo da reserva. Ok. E aí vamos entrar num aspecto que é crítico, porque ela estabelece os princípios pelos quais a reserva deve funcionar. A primeira tem que ver com a estabilidade daquilo que é a oferta e a procura. E a fundamentação científica para isso, naturalmente, nós fomos escolher ao fundamento económico, que vem de um trabalho de Adam Smith, que é o Wealth of Nations, não é? Que diz que o mercado deve funcionar de forma livre. Não é? Portanto, cientificamente, este pilar se assenta naquilo que é o funcionamento normal do mercado, não é? Entre a procura e a oferta, e que é o elemento que nós estamos a tentar equilibrar. Não é? Depois, numa segunda função não menos importante, tem que ver com os fluxos
ou as intervenções. E aqui nós fomos buscar o sustento científico numa economia ou numa teoria económica de John Maynard Keynes, não é? Que diz, e hoje o mundo todo, a economia global hoje não funciona sem intervenção. Aliás, a economia que mais intervenção sofre, que deve ser hoje a segunda maior economia no mundo, a economia chinesa, não é? Neste caso em particular, está agora a fazer um movimento, não é? Que não pode ser visto de forma leve. Ela está a constituir uma reserva, não é? Que já deu indicação de aquisição ou compra futura de 50% daquilo que é a produção agroalimentar para este ano. Portanto, se uma economia daquela dimensão está a criar condições para estabelecer ou regular aquilo que é o fluxo de oferta de produtos e bens às suas populações, naturalmente que no caso de Angola não pode ser diferente. Depois temos uma terceira função da reserva, que é, em situações pontuais ou situações emergenciais, ela deve servir como um instrumento à descrição do TPE, titular do Poder Executivo e do seu Executivo, para poder intervir e acudir àquelas populações mais vulneráveis, não é? Que possam estar em situação de distress por uma razão ou outra. Até que ponto é que nós, e porque fala de atender situações de emergência, diante do que nós temos assistido, quer por via da alta de preços, como em alguns casos da escassez de produtos, até que ponto é que nós estaremos ou não diante da necessidade de declaração de emergência alimentar? Bom, isso é uma situação que depende muito do estágio em que se encontra o mercado num determinado momento. E, naturalmente, também de questões como, por exemplo, ambientais. Não é? Por exemplo, nós assistimos recentemente que houve um incidente, houve um acontecimento ambiental, de seca, ou, por exemplo, de cheias, não é? Que criou distresse ou que afetou a produção, por exemplo, de fogos populacionais que dependiam de uma determinada atividade, agricultura, por exemplo. Não é? Quando isso acontece, naturalmente, que cria pressão e estresse sobre aquela população. Aí nós estamos perante um incidente que pode se constituir com a necessidade de declaração de estado de emergência. Portanto, são nesses eventos que normalmente não são... Nós não estamos em nenhum desses quadros? Neste momento, não necessariamente. Neste momento, porque nós estamos sim numa situação pandémica, que obviamente cria estresse à mobilidade e ao funcionamento normal da economia, mas acredito que nós já ultrapassamos aquela situação de estresse, não é? De ponto a ter necessidade de intervir com esse mecanismo. Não é? Portanto, e esse mecanismo devo dizer, é complementar a todos aqueles outros mecanismos que o governo já tem para fazer apoio a essas populações vulneráveis. Certo. Passamos para esse slide, engenheiro Eduardo, que nos mostra então os produtos que compõem a reserva e as quantidades de cada um deles. Sim. Isto é muito importante. Isto aqui que nós designamos como os produtos designados da reserva. O que é que determina que tenham que ser estes produtos? 2. A pressão que sofrem sobre o índice de preço ao consumidor. Portanto, do ponto de vista de quando nós olhamos para a cesta básica, há um determinado grupo de produtos que mais pressão sofrem. Isso pelo desequilíbrio, em alguns dos casos, e, por outros lados, pelo o fluxo ou a oferta deles no mercado. Não é? Portanto, isso, por exemplo, vamos falar aqui em particular do milho, por exemplo. O milho é um produto que as nossas populações consomem em grande quantidade. Mas também nós produzimos em grande quantidade, em quantidade significativa, digamos. Não é? Mas, por exemplo, o ano passado, que foi um ano de seca, nós não tivemos o rendimento na safra do milho suficiente para poder equilibrar a oferta deste produto. Resultado, hoje, ele está pressionado. Sendo que é um produto que constitui base dietética alimentar, faz-nos sentido que seja um produto designado da reserva. Os 11 produtos que aqui estão fazem todos parte ou integram a cesta básica e, de certa forma, no nosso entender, não devem ser produtos cujo seu preço é inacessível à maioria da população. Certo, nós já vamos chegar aí. Deixa-me só perguntar-lhe, e porque falamos da composição, os produtos que compõem a cesta básica, eu pergunto agora as quantidades. O que é que nos deve dizer que nós precisamos, para constituir a reserva, de 84 mil toneladas de feijão? Pois 18 mil toneladas de fuba de milho. Correto. Isto também vamos falar um bocadinho mais à frente na nossa apresentação, mas a base técnica para estas quantidades tem que ver com
aquilo que nós definimos ser complemento àquilo que o mercado já oferece. Não é? O mercado constitui-se por vários agentes e operadores. Não é? Os agentes da distribuição moderna ou não, eles já fornecem ao mercado um determinado volume de produtos. Há espaço para a produção nacional na composição da reserva? Sim, muito espaço. Aliás, a reserva deve agir como um veículo para fomentar a produção nacional e, eventualmente, ser o comprador principal da produção nacional. Como é que nós tivemos, ao ser verdade o que está a dizer, nós agora assistimos à importação de milho, mas o país produz milho. Foi adquirido milho localmente aos produtores nacionais? Nesta fase não tínhamos como adquirir milho na produção nacional, porque, como disse, referi, o ano passado foi um ano que teve um evento ambiental que afetou a produção do milho. Então nós tivemos... Então, não há produção de milho nacional neste momento? Não tivemos em quantidade suficiente produção do milho. Daí a necessidade de operacionalizar esse mecanismo. O que nós pretendemos fazer é criar condições para que o mercado tenha capacidade, por si só, de fornecer esse produto. Daí a necessidade, numa fase inicial, de importarmos um estoque, para que este estoque seja complemento àquilo que eventualmente possamos produzir internamente. Sim, mas o que eu lhe pergunto é, não conseguimos produzir quantidade suficiente, mas produziu-se alguma coisa. Esta produção foi adquirida para a composição da reserva? Neste momento, que eu saiba, não há produção de milho disponível, não é, para os volumes que precisamos de intervir no mercado para regular o preço. O que tivermos e o que estiver disponível, e já há negociações entre a entidade de gestora e os produtores, para adquirirmos o milho que estiver disponível neste momento para efeitos de constituição de estoque. Destes 11 produtos, o que é possível adquirir neste momento no mercado local? Bom, há aqui alguns produtos que não temos outra opção, como por exemplo o maçango. Nós temos que fomentar a produção do maçango, porque nós não vamos encontrar o maçango no mercado internacional. Então temos que promover e fomentar a produção do maçango para que ele possa ser alimentado ou alimentar a reserva. Não é? Um outro exemplo pode ser o sal iodizado, por exemplo. Não é? Nós sabemos que há grandes produções ou há volume de produção de sal, por exemplo, em Benguela. Nós podemos identificar esses operadores e negociar a compra futura deste produto. O mesmo se diz para a mandioca. Fala em sal, são necessárias 27 mil toneladas de sal para a composição da reserva e a informação que nós temos é que em Benguela há disponibilidade para entrega imediata de 50 mil toneladas de sal iodizado. Isso é uma boa notícia. 50 mil toneladas, só em Benguela. Isso é uma boa notícia, mas repare, os números que aqui constam no mapa são números de estoque permanente mínimo. Quer dizer que nós vamos constituir o estoque com essas quantidades, mas vamos tê-los em permanente rotação. Quer dizer que sempre que intervirmos, nós vamos fazer recurso a este estoque e depois vamos fazer a reposição. Termos 50 mil toneladas de sal iodizado disponíveis em Benguela é uma excelente notícia para o funcionamento desse mecanismo, porque quer dizer que a reserva se pode constituir como um tomador, um off-taker deste sal iodizado para efeitos de rotação deste produto designado no mercado. Do contacto que nós tivemos, o que nos disseram é que existem condições para fornecimento de sal iodizado, sal refinado e sal para salgar o peixe. Condições, quantidades disponíveis neste exato momento. Isso são boas notícias, mas isso é algo que nós transferimos para a responsabilidade da entidade gestora. A entidade gestora vai engajar essas entidades, esta entidade, e vai negociar as condições em que ela tem capacidade de fornecer em qualidade e em volume este produto para constituir estoque da reserva. Certo. Como é que se vai, qual vai ser o tratamento no caso de a produção, os produtos a importar, sejam mais baratos que os produtos produzidos localmente? Qual vai ser o critério? Bom, nesta primeira fase, a nossa maior preocupação é estabilizar ou regular o mercado. Neste momento, o mercado, e nota-se... Como é que vai ser feita essa regulação? Vou lá chegar. Nesse momento, esse desequilíbrio na oferta e a procura
resulta de escassez deste produto, ou da disponibilidade deste produto. O que nós vamos fazer para constituir o ativo à reserva é criar condições para que internamente o mercado tenha previsibilidade naquilo que é o abastecimento destes produtos. Os aspectos que têm que ver com a competitividade do produto, obviamente, são importantes, mas isto também é um aspecto que é importante para aquilo que pretendemos alcançar com esse mecanismo, que é não só regular o mercado, mas é também garantir que a tendência de subida de custos ou a volatilidade dos custos seja erradicada, mas que, eventualmente, o nível de preços desses produtos também reduza. Portanto, o que nós vamos fazer é que, em simultâneo à constituição do estoque, nós também vamos trabalhar para fomentar a competitividade daquilo que é a produção nacional, para torná-la mais competitiva e, de certa forma, aliás, no caso do milho, as ofertas que estamos a receber já colocam o milho local disponível hoje a um preço local não muito diferente daquilo que é a aquisição do milho externo. Não é? Portanto, há uma pequena diferença no custo que tem que ver com os insumos. Naturalmente, os insumos, quando chegam a Angola, chegam valorizados em dólar e é um custo que é alto, que pode não ser tão competitivo, não é, quanto ele se realiza em outras paragens. Não é? Portanto, nós estamos a criar condições para também apoiar e fomentar a produção no sentido de reduzir o custo desses insumos que serão eventualmente imputados naquilo que é a produção do produto local. Nós já temos, a partir de 1 de janeiro, começou a vigorar o novo Código do IVA, onde muitos destes produtos passam a ter as suas taxas alteradas. Esta medida já teve impacto no preço destes produtos? Teve um ligeiro impacto. Hoje é difícil ainda, com alguma certeza, quantificar esse impacto. Muito dele tem que ver, obviamente, com a expectativa, não é? Os operadores, naturalmente, vão ajustar aquilo que é a sua oferta com base naquilo que é a expectativa e também aquilo que é a procura, não é? Neste momento, tecnicamente, há sim um ligeiro impacto, de uma forma ou de outra. Nos casos em que houve uma redução, obviamente que o preço baixou. Nos casos em que houve um agravamento, o preço teve um ligeiro ajuste para o agravamento, não é? Mas que nós acreditamos que precisamos de algum tempo para perceber o comportamento dessa medida. Dos 11 produtos que aqui estão, eu posso falar pelo menos de 4 que estão com uma taxa de 7%, que é o caso do arroz, do óleo alimentar, do peixe seco e do sal. Portanto, neste novo código do IVA, estes produtos passam a ter uma taxa de 7%. Mas vamos avançar do milho do Muxiri. Vou-te pedir para que nos passes o próximo slide, que é referente à contratação da entidade gestora da Reserva Estratégica Alimentar e a operacionalização do mecanismo. Estes foram os passos, estas foram as 4 entidades que concorreram, da qual a G6 foi a vencedora. Correto. Bom, esse foi um processo, bastante célere, digamos, em implementação, porque isso foi um concurso público e normalmente um concurso público, portanto, digamos, é realizado em períodos mais extensos. Este aqui, pela questão e pela urgência que tínhamos em selecionar essa entidade, foi realizado num total de cerca de 3 a 4 meses. Portanto, que é uma situação atípica para um concurso público com essa natureza. Sim, o procedimento resulta deste despacho presidencial, não é, que autoriza a operacionalização do mecanismo da reserva, e depois em maio ele é lançado. E 32 dias depois, sensivelmente, chegaram as propostas destas 4 entidades. E as peças do procedimento para este mecanismo tinham um conjunto de critérios que estabeleciam aquilo que era a natureza do serviço de concessão pública, que seria o âmbito deste serviço, ou desta exploração. Não é? E aqui o que era importante? Era importante encontrarmos entidades com um mix, ou com uma composição de 3 elementos. Uma, teriam capacidade financeira para gerir esse mecanismo, teriam a capacidade de processar e gerir o estoque da reserva, que teriam capacidade de avaliar e aferir as infraestruturas necessárias para fazer a exploração e a gestão desse estoque da reserva e
em última instância, fazer a ligação do mecanismo da reserva com a produção nacional. A entidade que melhor se qualificou foi este consórcio, a GSESTA. Porquê? Porque tinha uma entidade interna, local, que é Tools and Foods Services, que é controlada, detida pelo Grupo Carrinho, como referiu, que tinha uma componente essencial para o funcionamento desse mecanismo, que é o seu parque industrial em Benguela. O seu parque industrial em Benguela tem capacidade de processar milhares de toneladas de grãos, não é? E, se notar, muitos dos produtos que constituem os 11 produtos designados são grãos, não é? Esta estrutura tem capacidade técnica, tem capacidade financeira, tem capacidade logística interna para fazer o processamento e, de certa forma, apoiar com esse mix que referiu entre a importação do grão versus o produto refinado, não é? O seu processamento, a adição de valor interno local, necessária para quantificar ou valorizar aquilo que é processado internamente e, obviamente, ajudar-nos com a gestão operacional eficaz do mecanismo da reserva. Qual é a contrapartida para a GSESTA por gerir a reserva? A contrapartida dela é um FII. Ela terá um FII que é descontado daquilo que serão os proveitos do movimento de gestão da reserva. Portanto, isso aqui é importante referir. Está quantificado este FII? Este FII, sim, está entre 2% a 4%. Isto é importante referir porquê? Porque o Estado não tem uma responsabilidade de pagar a GSESTA. Aqui está o aspecto de gestão do risco. A GSESTA só será remunerada se tiver sucesso na implementação da gestão da reserva. Se ela não tiver sucesso na gestão operacional da reserva, do mecanismo da reserva, ela não tem como ser remunerada. Quando é que essa avaliação vai ser feita? Essa avaliação é feita quase que de imediato, porque se ela não tem capacidade de fazer a rotação do estoque, não é? Que é a composição do estoque, e depois a sua eventual distribuição e venda, ela não terá recursos para poder fazer face àquilo que são os seus próprios custos operacionais. A importação é da responsabilidade da entidade gestora? Não. A importação é do Estado. A reserva é um ativo do Estado. E eu vou fazer uma analogia aqui, que é muito importante reter. A reserva estratégica alimentar não é diferente das nossas reservas internacionais líquidas. Não é? Ela é precisamente a mesma coisa. Aliás, a diferença aqui é que a nossa reserva estratégica alimentar constitui-se em espécie por produtos designados. Certo. Mas conceptualmente, ela é exatamente a mesma coisa que as nossas reservas internacionais líquidas. E aquilo que discutiu ontem com Sua Excelência o Sr. Governador do Banco, não é? Relativamente ao Kwanza e a valorização do Kwanza, é um bocadinho aquilo que vamos nos propor fazer com a reserva estratégica alimentar. Nós vamos passar por um momento, por uma fase, em que vamos fazer intervenções no mercado, por via desse mecanismo, para regular o mercado, para fazer apreciação daquilo que é a nossa produção nacional. A nossa produção nacional vai se valorizar com o desempenho operacional e eficaz do mecanismo da reserva. Daí o dia quando tivermos condições para que a produção nacional substitua tudo aquilo que são os produtos da reserva, nós vamos ter uma reserva valorizada, quantificável, que poderá servir não apenas para aquilo que são as nossas necessidades internas, mas também para apoiar ou socorrer outras, inclusive vizinhos nossos que possam estar em distress com relação ao fornecimento de bens alimentares. Certo. Vamos passar para o próximo slide do Mildo Mocheiro, por favor, porque temos também aqui outro cronograma de vários, com vários momentos que culminaram, inclusive, com a chegada das primeiras toneladas de mercadoria que compõem, então, a reserva. Perfeitamente. Bom, aqui temos um cronograma daquilo que foram as ações, ou os pontos, ou os marcos, ou milestones que determinam, que condicionaram o funcionamento da reserva. Portanto, em agosto, fim do processo de contratação pública, ou pelo menos o procedimento, assinou-se o contrato de concessão de serviço público. Depois, em outubro, o Tribunal de Contas emitiu o seu visto e o parecer. Isto era uma condição crítica, porque só depois da emissão do parecer do visto do Tribunal de Contas havia disponibilidade administrativa para dar sequência ao processo de organização do mecanismo.
em setembro, e aqui está um aspecto de muita importância, que é, no início, nós discutimos muito a legitimidade de ter uma entidade privada a gerir um ativo do Estado. E Sua Excelência, o professor Dr. Manuel Nunes Júnior, coordenador da equipe económica em colégio, consentiu que nós fizéssemos 3 leituras da proposta de implementação desse mecanismo. Porquê? Porque havia um debate interno que discutiu profundamente as razões pelas quais devia ser uma entidade privada versus uma entidade pública, porque naquele decreto 102/18, o titular do Poder Executivo designou o entreposto como entidade gestora. E aqui estávamos perante um quadro que íamos transitar de uma entidade pública para uma entidade privada. Mas quais foram as razões disto? Isto foi altamente discutido e foi altamente debatido. Tinha que ver com uma questão só. A capacidade operacional da entidade gestora. Porque se reparar aqui no quadro... O entreposto não tem essa capacidade? Não tem essa capacidade. Porque repara, o Tribunal de Contas emitiu o visto em 29 de outubro. No dia 5, a entidade gestora tinha, por via dos mecanismos criados para fazer a importação, tinha criado condições para que este estoque chegasse no dia 21 de dezembro. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que ela tinha, nesta data, depois de 2 meses da assinatura do contrato, tinha constituído uma entidade gestora com cerca de 350 pessoas, entre diretos e indiretos. Isto porquê? Porque o grupo que detém a Tools and Foods and Services, hoje, em Angola, emprega cerca de 4.000 pessoas. Eu convido-te a visitar um dia, para perceberes o dinamismo e a capacidade operacional que essa estrutura tem. Mas diante disso, a pergunta que se coloca é: qual é o papel do entreposto aduaneiro? Um papel muito importante. O entreposto aduaneiro é a entidade que confere personalidade jurídica à reserva. O produto designado da reserva não pode vir e não pode ser constituído como um produto da GSESTA. Sim, mas não era suposto o entreposto ter estas valências? Porque o entreposto não aparece agora com a necessidade da criação da Reserva Estratégica Alimentar. Claro, nem era o papel do entreposto. O papel do entreposto não foi concebido em 2002 ou 2001, quando é constituído, como um gestor da reserva. Isso aconteceu só em 2018. O entreposto era uma entidade de facilitação de comércio e que permitia fazer a importação em grande escala. Aliás, hoje o nosso modelo com o Prodesi está virado ao avesso. Nós promovemos a produção nacional versus a importação. O modelo do entreposto era um modelo assente na importação de bens de primeira necessidade. Precisava de ser reajustado. E esse é o reajuste. O reajuste é este. A não capacidade do entreposto técnica operacional decorre da sua estrutura inicial estar virada para a importação de bens. Isto é uma evolução que precisava ser corrigida com esse mecanismo. E hoje o que vamos fazer é vamos reforçar a capacidade do entreposto, porque ele tem uma coisa que é crítica para a gestão da reserva, que são as infraestruturas. Não é? Tem os armazéns, tem os meios, não é? E tem capital humano que pode ser, como acontece agora, não é? Reintegrado para fazer ou para apoiar a gestão da reserva. Mas avançando, não é? No dia 21 de dezembro, a entidade gestora disponibilizou o estoque inicial, pelo menos parte daquilo que constitui o estoque inicial da reserva. E começaram a chegar, no dia 26 e 27, os primeiros carregamentos de açúcar, milho e hoje trigo também. Acho que no dia 2 de janeiro chegou um navio de trigo. Não é? Como é que estas mercadorias estão a ser importadas, em termos de unidades de acomodação, de transportação? Neste momento, porque nós precisamos de intervir no mercado, o modo de embarque dessas mercadorias tem estado, foi elegido em sacaria e granel, por serem grãos. O açúcar, porque é sensível, veio em saco de 50 quilos, o milho também veio em saco de 50 quilos e o trigo veio a granel. Mas isso porquê? Porque nós temos uma necessidade de receber esse estoque e intervir imediatamente. Um bocadinho aquilo que referi do fundamento de Keynes, não é?
Porque nós Estamos a precisamos... contrariar o decreto executivo do Não. Ministério do Ministério da Indústria e Comércio, De forma alguma. que limitava a importação de pré-embalados. Questão diferente. Temos que separar as águas. Nós estamos... Vamos, se permitir, engenheiro, vamos deixar esse tema para abordar quando regressarmos do intervalo, porque temos mesmo que fazer agora uma breve pausa para voltarmos a falar na segunda parte. Estamos a abordar então o impacto da reserva estratégica alimentar na redução dos preços dos bens alimentares. Eu conto consigo quando voltarmos deste curto e breve intervalo. Até já. Uma vez mais, boa noite. Segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar do impacto da reserva estratégica alimentar na redução dos preços dos bens alimentares, com o Eduardo Machado, presidente da Comissão Executiva do Interposto Aduaneiro de Angola. Nós terminamos o slide que estávamos a ver, e a pergunta que eu lhe iria colocar era até que ponto é que nós não poderemos estar diante de um eventual conflito de interesses por termos a Carrinho Empreendimentos como entidade gestora da Reserva Estratégica Alimentar, sendo que é também um segmento de atuação do próprio grupo. Sim, essa é uma boa pergunta. Não estamos em crer que estamos perante uma situação de conflito, porque nós... Até quanto é que não poderemos estar mais lá para frente? Pois, nós estamos perfeitamente confortáveis, porque o que nós precisávamos era de um operador com a capacidade industrial do processamento daquilo que constitui a base dos produtos designados. Não nos interessa. O processamento quer dizer que, por exemplo, nós temos no país 3 ou 4 moageiras de grande capacidade. Isso é importante porquê? Porque esta capacidade industrial é que acrescenta valor ao grão ou ao produto agrícola. E isto é que permite-nos regular a competitividade ou aquilo que constitui o custo do produto acabado, ou do processado, ou do refinado. Foi este o diferencial da Carrinho? Não só, esse foi um deles, mas o outro é também a sua capacidade logística. Mas depois a terceira componente é a sua intervenção, a sua capacidade de estocagem. O grupo detém o maior complexo de silos que temos no país. Isto é importante porquê? Porque quando nós falamos em importação, o produto vem acondicionado e em certas condições. Quando nós produzimos localmente o milho, não é? Nós precisamos de condições específicas de acondicionamento. Os silos que a Carrinho hoje detém estão parametrizados e configurados para acondicionar este milho, o que quer dizer que ela pode servir como uma ponte entre as famílias que produzem o milho, o seu acondicionamento e a sua eventual distribuição para efeitos de rotação do estoque da reserva. Exatamente. Este slide provavelmente é aquele que responde à pergunta que eu lhe fiz lá no início. Como é que vai funcionar, em termos práticos, a intervenção da Reserva Estratégica Alimentar? Como é que nós vamos sentir isso? Pois, eu estava a usar a analogia do nosso sistema de gestão de reservas internacionais, não é? E aqui é um pouco isto. Aqui a grande diferença é que essas não vão estar colocadas overseas ou nos bancos onde as nossas receitas fiscais em divisa vão cair. Esta aqui vai estar aqui, internamente. Do ponto de vista processual, ela vai funcionar como este mapa aqui indica, não é? Nós vamos ter uma entidade gestora com a capacidade operacional de fazer essas ligações. Os produtores, dos produtores, sendo o produtor local ou aquilo que é necessário complementar a produção nacional, no caso de insuficiência, e o mercado. E este processo, este mapa aqui que nós estamos a ver, processual, vai se repercutir num sistema, que nós chamamos o sistema de reserva. Quer dizer, que nós vamos desenhar, vamos criar em arquitetura um sistema que vai se constituir por uma base de dados, que vai acomodar aquilo que são os elementos que constituem
a capacidade de todos os entes que intervêm no sistema de reserva. Não é? Ela vai gerar os estoques e vai fazer a comercialização, a circularização desse estoque pela economia de forma natural. Como é que se vai determinar que é o momento de intervir, que há escassez deste ou daquele produto e que é necessário recorrer à reserva para, eventualmente, no caso de escassez, repor o estoque? Pronto, aqui eu convido a sua audiência, os seus estudantes, principalmente aqueles do ensino médio de economias, a revisitarem os trabalhos de John Maynard Keynes, que diz que as economias hoje já não funcionam sem intervenção, não é? E porquê? Elas precisam de ser intervencionadas para criar os equilíbrios que resultam de um determinado tipo de fenómeno, não é? Neste caso, por exemplo, no nosso caso em particular, o nosso mercado alimentar está em desequilíbrio porque há uma carência de produto local. Nós não temos produzido o suficiente para gerar excessos ou excedentes, porque as nossas famílias, quando produzem, uma grande parte é para consumo próprio. Aquele excedente não é suficiente para alimentar as indústrias, que vão estar sob a gestão do processo da reserva. Para eu alimentar o complexo industrial, por exemplo, da Carrinho, em Benguela, ou mesmo a Kikolo, aqui em Luanda, ou a Induve, ou a GMA, que está ali na cidade, aqui na Marginal, eu preciso de milhares de toneladas de grãos. Nós não temos essa capacidade interna ainda de produzir essa quantidade de grãos. Mas para entrarmos em equilíbrio, nós vamos fazer um bocadinho daquilo que o Banco Nacional de Angola fez com o Kwanza. Obviamente que foi um processo, mas esse processo ontem, na sua conversa com o seu governador, demonstraram que hoje... Foi o Amílcar Xavier. O Amílcar, demonstraram que o Kwanza hoje está suficientemente valorizado, está em equilíbrio cambial, que hoje, quando eu quiser fazer compras desta moeda estrangeira, eu vou livremente ao banco fazer a compra. Eventualmente vamos chegar a este ponto com a reserva estratégica alimentar e a oferta de bens de primeira necessidade ou de consumo amplo. Não há o risco de nós priorizarmos a importação em detrimento da produção nacional? Não há absolutamente risco nenhum, porque nós precisamos de estabilizar a oferta no mercado. Neste momento... Essa necessidade de estabilização de oferta e a necessidade de intervir, quer para cobrir a escassez, como controlar os preços, e tal como disse há pouco, faz com que, por exemplo, tenha que se importar açúcar, em sacos de 50 quilos e colocá-los imediatamente no mercado. Perfeitamente. Porque estamos a acudir urgências. Corretamente. Como não temos respostas imediatas da produção nacional, até que ponto é que esta importação não poderá prejudicar mais ainda a produção nacional? Pois, mas aqui agora temos que olhar para o quadro regulamentar da reserva. A reserva não tem só essa função de regular o mercado com o auxílio ou a complementaridade do produto importado. O outro elemento do mecanismo da reserva é fomentar a produção nacional. E o que é que ela vai fazer? Ela vai precisamente criar condições para que os produtores destes produtos tenham os insumos, semente, fertilizante, recursos, para que a sua produção seja competitiva. Obviamente que isso vai levar algum tempo, poderá levar algum tempo, mas a reserva vai ser um off-taker, vai ser um tomador da compra futura dessa produção nacional, mas também vai prestar apoio técnico, vai prestar recursos para que essa produção seja competitiva. Esse é o segundo momento do mecanismo. Neste momento, a prioridade é estabilizar, regular e reduzir o preço dos bens designados pela reserva. E porque fala sobre isso, eu pergunto-lhe, é reduzir preço ou permitir o acesso aos bens? No momento em que estamos hoje, no estágio em que está o mercado, no desequilíbrio em que se encontra o mercado, a prioridade é mesmo reduzir o preço, baixar o nível de preços para aumentar a capacidade ou o poder aquisitivo das nossas famílias. Essa é a primeira prioridade. Certo. Engenheiro, é tempo para fazermos mais um intervalo para voltarmos para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto.
terceira e última parte deste Direto ao Ponto, a primeira edição de 2022. Estamos a falar do impacto da reserva estratégica alimentar na redução dos preços dos bens alimentares. Engenheiro Eduardo, esta redução, a perspectiva é que ela ocorre em até 5%. Considera esta redução, esse percentual, o suficiente, aquele sobre o qual as pessoas, os cidadãos, já vão poder adquirir estes bens? Não, os 5% é apenas uma reação inicial do mercado. Não é? Portanto, porque havia escassez, carência, introduziu-se e esse foi o efeito imediato. Houve uma redução de 5% naquilo que era a oferta do produto. A nossa intenção é que esse grau seja maior. Mas eu vou explicar porquê. Maior quanto? Em magnitude que seja maior. Portanto, que possa atingir percentagens maiores. Não consigo precisar ainda agora exatamente, mas temos que deixar que o mercado se reequilibre, não é? Para percebermos qual é os níveis. Mas vou dar Quanto tempo é que nós precisamos para assistirmos a esse equilíbrio? Pois, o primeiro ponto que tem que acontecer é que nós temos que ter o estoque a 100% constituído, que ainda não está. Não é? E o que é que falta? Faltam chegar à mercadoria. Nós temos apenas 30% daquilo que constituem as 354 mil toneladas. Não é? Temos que esperar que os outros navios cheguem para que os 354 mil toneladas estejam em rotação. Há previsão de que isso aconteça, para que isso aconteça? Sim, meados, inícios de fevereiro. Portanto, isto é a programação que temos de chegada dos navios. Não é? Portanto, até a primeira quinzena de fevereiro, quando tivermos as 354 mínimas em rotação, ali conseguimos prever, ou podemos calcular com maior previsibilidade aquilo que será a magnitude da redução de preços. Mas isso é uma questão importante, Cussi, porque nós acompanhamos um índice de preço de produtos agrícolas e alimentares da FAO, que iniciou a sua estatística em 1964. Este índice nos indica hoje que nós atingimos o mundo, global, em setembro de 2021, o pico, com 130 pontos no índice, que, em média, para esses produtos que constituem a reserva, estava em 70, 80 pontos. Quer dizer, quase o dobro. Mas isso é uma pressão que resulta de quê? Questões ambientais, explosão demográfica. Não é? O mundo hoje tem quase 9 mil milhões de pessoas. E, obviamente, o evento que eu acredito ser do século, que é a pandemia da Covid, não é? Que exerce pressão sobre tudo que tem que ver com suprimento ou provisionamento de logística de bens e produtos. Estes fatores, naturalmente, mesmo os produtos, e daí a razão pela qual nós priorizamos a aquisição dos grãos versus do processado, é que mesmo as matérias-primas, hoje, os produtos, seja ele grão de trigo, seja ele milho, seja ele o açúcar, todos esses produtos, pelo mundo fora, estão pressionados, porque, obviamente, há um desequilíbrio global por causa das questões ambientais, por causa da imobilidade que resulta da situação pandémica, o custo dessas matérias-primas, desses commodities, é mais alto. O que nós estamos a fazer aqui é tentar, para já, remover a especulação, tudo aquilo que são fatores que concorrem para a especulação desses bens no nosso mercado. Essa é a primeira coisa que vamos fazer. A segunda coisa que vamos fazer, naturalmente, é regular a oferta. E, em terceiro momento, em paralelo, e na forma mais rápida possível, vamos estimular a nossa produção nacional, que pode ser muito competitiva, no nosso entender, para alimentar essas indústrias. Neste gráfico aqui, por exemplo, nós temos um exemplo daquilo que constitui a nossa necessidade de consumo. E o que nós estamos a fazer com a reserva é fazer a ponte. Se nós temos uma necessidade no quarto trimestre de cerca de 482 mil toneladas. Cerca de 605 mil toneladas no quarto trimestre. Sim. Se tivermos essa necessidade de consumo, nós temos que perceber qual é a nossa capacidade interna de produção. Dificuldade no quarto trimestre. Nós víamos de uma seca, em que produzimos com pouco rendimento. O que é que tivemos que fazer? Naturalmente, complementar com a importação. Agora, esta era a situação em que estávamos no final do trimestre, no final do ano. Naturalmente que agora, neste período, se esta era a necessidade que tínhamos, e era exígua a produção nacional, se não fizéssemos as intervenções que fizemos agora, o preço só iria subir. Mas isso não está a acontecer. Nos produtos que constituem a reserva,
nós estamos a assistir uma estabilidade e redução dos produtos, do ponto de vista da sua oferta, o que quer dizer que nós estamos a restabelecer o poder aquisitivo das famílias. Portanto, o governador do banco, não é, está a ajudar-nos com a valorização do Kwanza, mas nós estamos em paralelo, até porque o sistema da reserva é um sistema que liga vários aspectos daquilo que é a nossa economia. Nós estamos a criar condições para que o poder aquisitivo das famílias se estabeleça, se aprecie e, obviamente, resulte no melhor padrão e qualidade de vida para todos nós. Exatamente. E porque fala das famílias, referiu-se há pouco que com a carreira em empreendimentos, no processamento dos bens importados, iriam poder gerar empregos e dinamizar o parque industrial. Como é que fica a questão dos funcionários do entreposto com a intervenção da carreira em empreendimentos? Bom, essa é uma boa pergunta. Uma parte deles, por exemplo, os trabalhadores do entreposto que faziam a estiva, já fazem parte do processo de acondicionamento e acomodação do estoque da reserva. Aqui estamos a falar de um processo específico. Tudo aquilo que forem processos ou elementos de atividade que o entreposto possa emprestar à gestão da reserva, ele vai fazê-lo de forma natural. Só são os estivadores? Estivadores, não só. O processo de despacho, licenciamento, todo o back-office que tem que ver com o processo de importação é feito pelo entreposto e os seus funcionários. Tudo aquilo que for considerado eficiente do entreposto é alavancado para o processo de gestão. Agora, a única coisa que eu não consigo equacionar é a diferença que existe do ponto de vista operacional, porque, digo e repito, Cúcio, tem que visitar a estrutura, porque a eficiência operacional daquela estrutura é impressionante. Sim, mas eu gostava só de insistir um pouco nessa questão dos trabalhadores, porque tanto quanto se sabe, há um movimento de reivindicação, porque supostamente muitos destes trabalhadores estão impedidos, inclusive, de aceder às instalações. Não, isto não corresponde à verdade. O que existe é uma circular que, por causa da situação pandémica, o novo decreto, não é, nós reduzimos a presença de pessoal nas instalações do entreposto que não é necessária, que não é essencial. Nunca houve despedimentos. Aliás, não posso garantir, mas o despedimento é um processo formal, é um processo que resulta de uma negociação entre a empresa e o colaborador, não é? E porque também devemos dizer o seguinte: a população hoje do entreposto, que estava virada para um modelo de funcionamento específico, que estava virado para a importação, facilitação da importação, hoje não é a mesma. Então, no mínimo que vai acontecer é que os colaboradores do entreposto têm que se readequar à nova dinâmica. Exatamente. Mas neste momento não há indicação nenhuma de haver despedimentos ou de haver qualquer tipo de dispensa de colaboradores. Já mesmo para terminar, tanto no início, quando foi anunciado o vencedor do concurso, a G6 era composta por duas empresas, a Gemcorp e a Carrinho Empreendimentos. Neste momento, as informações dão conta de que só a Carrinho é que está que a Gemcorp saiu. Bom, confirma esta informação? Eu estou à espera. Eu já tive nota e indicação disso, mas eu estou à espera porque normalmente este é um outro processo formal. As empresas são livres de fazer o que entendem, mas o que nós aferimos do ponto de vista de diligência à composição e estrutura da empresa são, por exemplo, o registro comercial. Não é? A certidão do registro comercial da G6 hoje inclui duas entidades, a Food and Services, a Tool Food and Services e a Gemcorp. Vamos aguardar que a empresa decida, não é, em sociedade, e atualize essa certidão do registro comercial no notário para que eu possa lhe confirmar então a estrutura da entidade. Mas isso não é uma situação, não é um elemento que é relevante para nós, porque o que é relevante para nós é a responsabilidade da estrutura, certo, que não é individual, não tem a ver com o parceiro A ou o parceiro B. Sim, senhora. Engenheiro Eduardo Machado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estivemos então a falar nesta primeira edição do Direto ao Ponto de 2022 do impacto da reserva estratégica alimentar na redução
dos bens alimentares. Foi aqui dito que, em princípio, até finais de fevereiro deverá estar composto, então, o processo de importação das 354 mil toneladas de 11 produtos que deverão compor esta reserva, que tem, entre vários objetivos, dois principais: regular a oferta de bens ao mercado e reduzir preços, estabilizar preços em até 5%. Vamos estar aqui então para poder acompanhar todo este processo, que tem como objetivo permitir que mais pessoas possam então resolver as suas necessidades básicas em termos de alimentação. Está tudo dito por hoje. Obrigado por ter estado connosco. Nós regressamos na próxima semana, no próximo sábado, para mais um tema deste Direto ao Ponto.